Bolsonaro, né? Não dá para não falar dele aqui, diretor. O senhor vai cumprir pessoalmente o decreto de prisão dele? A Polícia Federal de hoje não faz entrevista coletiva pré-condenando, pré-julgando ninguém. Não faz PowerPoints apontando responsáveis por operações já pré-condenando as pessoas. Faz investigação isenta, investigação séria, responsável e apresenta para o Poder Judiciário fazer a sua apreciação, o Ministério Público, nesse caso, a Procuradoria-Geral da República, fazer a sua apreciação, adotar as medidas que tiverem que ser adotadas e encaminhar a decisão do Poder Judiciário. E nós prezamos muito pela instrução do processo, pela defesa, pela ampla defesa, pela garantia de direitos fundamentais dentro do devido processo legal. Então, nós cumprimos o nosso papel, agora a Procuradoria-Geral da República deve se manifestar e o Supremo Tribunal Federal tomar a decisão que for juridicamente... Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 28 de janeiro de 2025, são 8 horas da manhã. Mesmo não querendo fulanizar a questão, o atual diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, após criticar a Lava Jato em entrevista, deu a entender que irá conduzir a prisão do ex-presidente. Conforme site jurídico especializado Jota, pessoas familiarizadas com o processo de Bolsonaro acreditam que a denúncia do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ocorrerá em poucos dias e deve chegar ao STF nas próximas semanas. Assim, o tribunal iniciará o julgamento em março e, a partir de então, haverá a instrução da ação penal, ou seja, a fase de produção de provas e de estabelecimento do contraditório pela defesa. Outro fator que pode acelerar o andamento do julgamento é a usual rapidez na liberação dos casos pelo ministro do Alexandre de Moraes. Ele deve levar o processo para ser julgado na turma com apenas 5 magistrados e não há plenário. A primeira turma do STF, em que o inquérito, depois a ação penal serão julgados, é composta pelos ministros Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, Luiz Fux e Flávio Dino. Agora, o chefe da Polícia Federal deu entrevista ao Roda Viva. Um dos entrevistadores ponderou com ele que é iminente a prisão de Bolsonaro por ele estar inelegível, indiciado em vários inquéritos da Polícia Federal, à beira de ser denunciado pela PGR sem poder falar com aliados políticos, sem passaporte e sem permissão para deixar o país. No Supremo não terá mais que 2 votos a seu favor e disparou: o senhor vai pessoalmente prender Bolsonaro? A resposta ensaboada de Rodrigues não continha o que era necessário para negar, ou seja, a palavra não. Isso porque prender um ex-presidente da República que zombou da lei é um prêmio que ele não poderia negar a si mesmo. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe este vídeo e, se puder, minha amiga, meu amigo, por favor, olhe o nosso Pix que está na tela e, se achar que deve nos ajudar, faça-o, porque estamos renovando o equipamento do blog da Cidadania para atender melhor você. Os bolsonaristas estão em pânico. A teoria deles sobre o vazamento da delação de Mauro Cid, inclusive, mostra desespero porque contraria a lógica. Eles acham, basicamente, que o Alexandre de Moraes está querendo prender o Eduardo Bolsonaro, que é a ponte de ligação entre o bolsonarismo, a extrema-direita brasileira, e Donald Trump, para você ver o tamanho da teoria conspiratória que eles construíram. A Polícia Federal diz que não indiciou o Eduardo Bolsonaro, nem a Michele Bolsonaro, porque não tinha elementos fortes contra eles, mostrando, inclusive, que essa história de que está querendo prender sem provas não é verdade. Tanto que tem denúncia do Mauro Cid contra a Michele e o Eduardo Bolsonaro, e essa denúncia não foi feita. O vazamento de um depoimento da delação de Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro à Polícia Federal, colocou os aliados do Bolsonaro em polvorosa nos bastidores, com medo do que vem por aí
eles desenvolveram uma teoria para explicar a divulgação de um dos depoimentos de Cid em primeira mão, divulgados em primeira mão pelo jornalista Hélio Gaspari no domingo. Para 3 interlocutores Bolsonaro ouvidos, o trecho da delação que inclui o deputado federal Eduardo Bolsonaro poderia dar ao ministro do Supremo Tribunal Federal, relator do inquérito, um pretexto para decretar alguma medida contra o filho do ex-presidente, como, por exemplo, reter seu passaporte. Aí é pânico puro, não é? Porque ele não pode mais viajar para os Estados Unidos para fazer a ponte. Eduardo, que não foi indiciado no inquérito da trama golpista, é citado por Cid como um dos integrantes do grupo mais radical no entorno do então presidente logo após a eleição. Na Polícia Federal, porém, fontes ligadas à investigação afirmam que o inquérito já foi concluído, está à espera de uma manifestação da PGR e que se Eduardo não foi indiciado é porque não foram encontradas provas materiais contra ele. Simples assim, mas eles estão desesperados. Inclusive, a Polícia Federal vai concluir nas próximas semanas o inquérito da ABIN paralela. A corporação avalia indiciamentos de Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, esse sim está enrolado, e Alexandre Ramagem. Aí esses aí não tem o que fazer, o Carlos Bolsonaro é parte disso, é o próximo membro da família Bolsonaro que vai entrar na dança. A Polícia Federal, inclusive, quer compartilhar inquérito do golpe com o caso da BIM paralela, que vai ser o próximo problema para o Bolsonaro, que aí vai ser outro julgamento. O caso é muito grande e a Polícia Federal resolveu fazer tudo à parte. Minha amiga, meu amigo, decidiu fazer tudo à parte porque vem bomba por aí. A Polícia Federal ligou a tentativa de golpe e caso da BIM paralela ao indiciar Bolsonaro. Haverá elementos da investigação na denúncia da PGR, mas o julgamento do caso da BIM paralela vai ser à parte. Inclusive, o inquérito já está tramitando no STF, na Polícia Federal. Aqui já tem decisões, não é? E a íntegra do relatório da PF aponta o uso da ABIN paralela para dar o golpe. Mas o inquérito envolve muito mais coisa, muito mais gente, e então vai ficar para um segundo momento. O diretor-geral da PF vai, porém, fazer um acréscimo de material ao relatório que indiciou Bolsonaro e vai ser enviado nas próximas semanas. Andrei Rodrigues também afirmou que não viu elementos suficientes para o indiciamento de Michele Bolsonaro, que foi citada no depoimento de Mauro Cid. O Andrei Rodrigues afirmou na segunda-feira que o relatório complementar ao inquérito que indiciou Bolsonaro e outras 39 pessoas em suposta trama golpista será enviado nas próximas semanas. A declaração de Andrei foi dada ao programa Roda Viva da TV Cultura. Nada mais faremos do que encaminhar uma análise do material apreendido na operação contra-golpe que tem uma relação direta com o caso que está sob investigação. Isso inclui o quê? Mais financiadores e fatos que estavam no assessor de Braga Neto, o assessor dele, que é um tenente-coronel ali, que é considerado o Mauro Cid do Braga Neto, e foi preso, e com ele foram encontrados dezenas e dezenas de pendrives, computadores, HDs externos, tudo escondido dentro de um armário. Isso em breve, não exatamente quando, não sei, mas creio que nas próximas semanas, disse o Andrei, o diretor da PF. Rodrigues deu mais detalhes sobre o relatório complementar. A partir das apreensões realizadas nessa fase de depoimentos coletados e dos que ainda serão tomados e de outros fatores que serão apurados, vamos finalizar um relatório complementar que também vai servir de base para a Procuradoria-Geral da República fazer a análise, disse o delegado da PF ao Globo. E acrescentou que um dos focos da PF é apurar o financiamento do suposto plano golpista. E agora há esse fato trazido pelo depoimento de Mauro Cid. Vai ser apurado exatamente de onde saiu esse valor.
mas são detalhes que não interferem no seio da investigação e não vão impedir o início do processo. O diretor ressaltou que o relatório que apontou responsabilidade criminal a Bolsonaro traz provas e não convicções. A Polícia Federal não condena, não denuncia, não prejulga. E aí ele disse, né, como você viu lá na entrevista, não faz PowerPoint, ele deu uma paulada na Lava Jato ali, né? E novos depoimentos e materiais foram apreendidos durante a operação contra-golpe, esses que eu citei agora. E ele disse que no caso da citação da Michele Bolsonaro, segundo André, a esposa de Bolsonaro não foi indiciada porque não havia nada mais grave contra ela nesse caso, mas ainda tem o caso dos cartões corporativos, né? Isso a gente já sabia lá atrás que nem ela nem o Eduardo, mesmo incitando o Bolsonaro, seriam indiciados. Muito bem, o diretor-geral da PF falou sobre a possibilidade de prisão do Bolsonaro e ele disse o seguinte, o que é básico, né, gente? A gente tem que entender aí. O que ele disse é o básico. Qualquer investigado pode estar sujeito a alguma medida cautelar, alguma decisão judicial que a Polícia Federal cumprirá como cumpre nas mais de 51 mil investigações que estão em curso, nas mais de 2.900 operações que fizemos em 2024. Portanto, seguiremos absolutamente o que está na lei. E o que está na lei é o seguinte, só pode prender alguém preventivamente se a pessoa tentar fugir, tentar destruir provas, ameaçar testemunhas, né? Não é algo que se possa... teve o caso da Embaixada da Hungria, mas a Polícia Federal, o Alexandre de Moraes, não quis prender. A Polícia Federal investigou e o Procurador-Geral da República também não quis prender. Por quê? Porque eles sabem que uma prisão do Bolsonaro agora vai servir para ele se vitimizar, dizer, estou sendo preso sem julgamento, sem juiz, sem júri, não é? Então, isso não vai funcionar. A Polícia Federal diz que não há elementos, mas detonou aí a Lava Jato e disse exatamente isso, né? No caso concreto, está lá no relatório final que não houve busca de outros elementos que pudessem envolver a Michele e tal. André foi questionado se cumpriria pessoalmente uma eventual determinação da prisão de Bolsonaro, mas tergiversou e disse que as equipes cumprirão qualquer ordem judicial. O diretor da PF também fez menção à apresentação do PowerPoint apresentado pelo Dallagnol e disse que a Polícia Federal não faz espetáculo como fazia o Dallagnol. E aqui, esse site jurídico especializado, ele diz basicamente que, conforme esse site apurou, pessoas familiarizadas com o processo dizem que a denúncia do PGR vai chegar ao STF nas próximas semanas. Ou seja, vai ser feita logo, está para acontecer a qualquer momento, e nas próximas semanas chega ao STF e aí começa a instrução penal, que é produção de provas, abre para o contraditório da defesa, para a defesa argumentar sobre as provas que vão ser apresentadas na denúncia, né? E aí vão ouvir testemunhas, etc, etc. Outro fator que pode acelerar o andamento do julgamento é a rapidez do Moraes para levar o processo imediatamente. O Barroso já falou que vai pautar o julgamento e o Moraes vai levar rapidinho para a primeira turma. Esse julgamento vai acontecer voando, minha amiga, meu amigo. Então, esse sujeito está numa situação bastante complicada e agora o país começa a ver a justiça ser feita. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.